Guilherme Russo, seja muito bem-vindo, diretor de inteligência da Quest, está aqui conosco para bater um papo sobre essa que foi a maior pesquisa que a Quest já realizou nacionalmente, né? 8 estados para tentar medir a temperatura das eleições de 26. Aproveita, fala de muita coisa, fala de internacional, né? Seja muito bem-vindo. Jamildo, é um prazer enorme falar com você, com o pessoal do portal, comentar as pesquisas, né, nacional, estadual. Muito animado de estar aqui. Massa. Vamos lá, ó. Hoje eu fiz um comentário para a CBN, eu faço aqui a coluna da CBN, falando que, ao que parece, as pessoas estão um pouco, como é que eu posso dizer, querendo uma mudança, elas querem novos nomes, e estão simplesmente dizendo que não querem Lula, estão dizendo que Bolsonaro, ainda mais depois da história aí com o Trump toda, mas o Felipe Nunes, lá no livro dele, né, que é uma obra clássica já, fala que a polarização veio para ficar. Como é que dá para interpretar? Isso é uma contradição? Embora Lula esteja liderando em todos os cenários estimulados, 58% dos eleitores respondem que ele não deveria se candidatar em 2026 e 65% dizem de Bolsonaro. Como é que faz para explicar essa aparente contradição? Esse é um ótimo ponto, Jamildo. Então, vamos começar pensando, olhando para a pesquisa, né? Sem dúvida, o Lula hoje tem uma força, né, eleitoral muito grande. A gente já consegue projetar, de certa forma, ele no segundo turno. Então, ele consegue coordenar toda a parte da esquerda e trazer ali, de certa forma, muita força eleitoral. Já na direita, a gente não tem um candidato tão forte, né? Obviamente, o ex-presidente Bolsonaro é o nome que aparece melhor no cenário de intenção de voto, mas os outros nomes não têm toda essa força. Então, por que o Felipe toca tanto na polarização? Porque não é só sobre hoje, tá? Quando a gente olha para as pesquisas, a gente vê nos nomes que, de novo, o Lula tem mais rejeição do que potencial de voto, o Bolsonaro tem mais rejeição do que potencial de voto, e os outros governadores, né, potenciais candidatos, não são conhecidos. Mas quando a gente pensa, né, na hora do vamos ver, na hora do jogo de verdade, a expectativa é que dois grupos se formem. De novo, a esquerda vai apoiar o Lula e a direita vai buscar um nome. Como a gente não tem mais o ex-presidente Bolsonaro como candidato, né, ou pelo menos ele é inelegível, mas ainda se coloca como candidato, mas o que se espera naturalmente é uma coordenação da direita num grupo só. Então, se por um lado a população não necessariamente ama os que os nomes estão aí, nem Lula, nem Bolsonaro, e não conhece tanto governadores, o que a gente sabe é que lá na frente, na hora de tomar essa decisão, a opinião pública vai ter que decidir, e de certa forma ela tem dois, digamos, âncoras, né? Como é que ela olha para a política, ela sabe que tem um lado que é o Lula, um lado que é o Bolsonaro. A gente não tinha na política, né, nomes tão fortes, essas âncoras que organizam tanto. A gente tinha o PT sempre, você era petista ou antipetista. Agora a gente tem dois, né, o Lula e o PT, mas também o Bolsonaro como uma outra âncora. Então, esses dois aqui informam, de certa forma, mobilizam o eleitorado, especialmente na hora da eleição. Olha, uma curiosidade, longe de mim, eu não formulei a pesquisa, mas eu percebi que vocês fazem uma estratificação ali de todos os candidatos da direita, mas do lado da esquerda não tem ninguém, você não bota A, B ou C como opção. Jamildo, a razão disso é muito clara. Não há conversa sobre outros candidatos, né? O Fernando Haddad, que foi o candidato de 2018, é um nome com Que é projeção distância, né? nacional, que a distância ele não tem viabilidade. Então, tá muito claro, e de certa forma, é melhor, por um lado, já ter o seu candidato estruturado do que essa, digamos, essa falta de coordenação que ainda existe na direita, porque não só digamos, a alocação de recursos, a atenção, quem que dá entrevista, o que fala, não está coordenado, mas também cria conflito entre eles, né? Então, a gente está vivendo hoje um conflito claramente ali dentro da direita, entre o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio, agora também a gente viu entre o pai e o filho, né, brigando pelas mensagens do WhatsApp, mas acho que fica bem claro isso, que a direita tem muito espaço. Eu brinco que a gente está vivendo as primárias da direita, como os americanos têm primárias, enquanto a esquerda já tem um candidato, né? Ele é o atual presidente, ele já é, de certa forma, natural o candidato para a próxima eleição. Perfeito. Eu vou lhe perguntar agora sobre o tarifaço. Não é exatamente um cisne negro, tá certo? Mas apareceu e aparentemente tem um efeito forte, não só na economia, mas também na política. Como é que esse fenômeno do tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil impactou a percepção dos eleitores sobre os principais nomes da oposição? Isso
beneficiando Lula, prejudicando Bolsonaro e até Tarcísio de Freitas. O tarifaço está mudando, né, a política nacional. A gente começou o ano com um momento muito ruim para o governo Lula. Em janeiro, o governo começa a perder popularidade, né, a aprovação fica menor do que a desaprovação. Depois vem o INSS ali já em março, explode, né, a Polícia Federal investigando. Foram meses muito ruins para o governo tinha uma série de notícias negativas. E aí chega julho, cai de certa forma uma bomba aqui no Brasil, por conta de uma ação do Trump, né, óbvio, tem uma organização política ali do Eduardo Bolsonaro, do Bolsonaro, mas isso mudou completamente o que a gente está falando. A gente parou de falar de INSS, de temas que o Lula estava sofrendo e começou a falar de um tema que caiu no colo do Lula, onde o Lula tomou uma posição de estadista, né, de defender o Brasil, defender a soberania brasileira e depois de tentar negociar isso. E isso foi muito bom para o governo, porque mudou a narrativa, trouxe um tema que é bom para o Lula. O Lula é um bom negociador e isso foi muito bom. Então mudou, né, de julho, né, aconteceu em julho, agora de novo em agosto, a pesquisa mostra isso de forma muito clara. Em vários indicadores que a gente pergunta, né, um deles é quem está saindo melhor, né, quem está fazendo a coisa certa? É o Lula e seus aliados, né, o PT ou o Bolsonaro? E a diferença é muito grande, né, 28% acho que o Bolsonaro está certo, 48% acho que é o Lula. Ou seja, uma polarização que fica quase sempre 50-50, quando se tem essa diferença tão grande, a gente sabe que um deles ganhou, um deles foi melhor. Então fica muito claro que o tarifaço ajudou o Lula. E junto com isso, né, quem está vindo junto? Os nomes da direita, porque estão querendo criticar o Lula quando o Lula está com uma posição que a população gosta mais, e também o próprio Tarcísio, né, os governadores, mas o Tarcísio aqui em São Paulo tem uma questão que é a economia, o impacto que você vai ter na economia, Muito e forte, ele né? muito forte na economia, né, na parte industrial, mas também nas de exportações de outros produtos, e ele, na verdade, ele é aliado do Bolsonaro. Ele tinha o Bolsonaro, o boné, né, do Trump, o Isso. bonézinho vermelho lá do Make America Great Again. Então, claramente, foi uma coisa ruim para a direita, quando foi bom para a esquerda. Acho que resta saber, nos próximos meses, se a economia vai ter um segundo impacto, que aí pode cair no colo do Lula de forma negativa. Mas isso a gente tem que esperar para ver com as negociações, se vão reduzir as tarifas, mas sem dúvida foi um evento positivo para o governo, que mudou esse ambiente informacional e trouxe uma forma do Lula mudar essa narrativa. Agora, tem um outro lado também, tem um risco aí, porque eu me lembro que em algum dos pedaços lá da pesquisa, dos questionários, as pessoas estão dizendo que esperam que nos próximos meses a inflação suba, e isso é ruim. E tem a questão também de Lula, tem a opinião das pessoas, a maioria, de que tem que negociar, Lula teria que negociar, mas ele não tem controle sobre isso. Como é que faz? O presidente tem uma responsabilidade, ele vai ter que lidar com a crise, né? Ainda assim, a gente está numa crise que pode ser boa para ele, mas é uma crise. A relação com os Estados Unidos está ruim, a tarifa está alta, mas a pesquisa mostra uma coisa muito clara: a população brasileira não quer conflito, a população brasileira não quer reciprocidade, né? 67% dos brasileiros falam que a gente espera do governo brasileiro é negociar para reduzir as tarifas e não taxar, né? Então, de novo, você tem a lógica da reciprocidade, de, olha, se você trouxe as tarifas, eu vou trazer também para cima de você e te entrar numa guerra comercial. Não é o caso que a população quer. A população brasileira gosta de paz. Então, isso está muito claro para o governo Lula. Mas você trouxe o ponto dos alimentos, porque é fundamental. Essas tarifas vão ter impactos na produção, na economia, né? Obviamente a gente tem fatores econômicos que vão ser consequência disso, talvez desemprego. Então vamos ter que esperar para ver isso. E a população já está prevendo isso, e aí o governo vai ter que lidar de forma muito clara. O governo vai conseguir responsabilizar, falar, olha, gente, a gente não tem culpa disso, isso é uma coisa do Trump, Vai ou, ser guerra na de verdade, narrativa, né? guerra de narrativas. Eu acho que isso é importante, porque existe um cenário que a economia dá uma piorada, mas o Lula fala, olha, isso aqui é coisa do Trump, isso aqui não sou eu. Eu defendi, eu fiz tudo. Não é sempre fácil fazer num ambiente polarizado, é bastante difícil, mas é uma possibilidade. E se não fizer nada, obviamente a oposição fala, olha, a economia está pior, isso é coisa do governo Lula, o Lula que causa isso. Então, a guerra de narrativas, ela é importante mesmo na economia, que é algo que a gente conhece, a gente sente no bolso, mas é sempre importante.
Olha, ninguém é mãe de nada para fazer uma previsão assim, mas dava para ter uma expectativa de que se Lula pode continuar surfando até quando essa onda, e em paralelo, queria te perguntar também, Felipe Nunes já mencionou que o tarifaço intoxicou a oposição. Você diria também, assim, tentando fazer um olhar bastante para frente, intoxicou de uma maneira que é definitiva, que só deve se conseguir continuar ainda, mesmo o Tarcísio, porque você falou São Paulo é muito, muito forte o impacto, vai deixar a oposição bolsonarista ou É, não bolsonarista em mais lençóis? primeira resposta sobre o Lula, eu diria que o Lula deve ter mais um mês, né? Assim, de novo, eu tô brincando aqui de fazer projeção, Uhum. mas é natural, porque isso aconteceu também no Canadá, aconteceu no México, aconteceu em outros países europeus, das tarifas chegarem, e que a gente viu em vários desses países uma melhora para o governo, né? O Canadá, o Ele partido mais de esquerda conseguiu, na verdade, se recuperou as cadeiras reeleger, todas, né? recuperou, né? A tendência era claramente contrária, o Trump fez isso. Então, o Lula está, de certa forma, surfando nisso, né? O efeito não é tão grande como foi no Canadá, mas é na mesma direção, é bom para o governo atual. A questão é que, de novo, o brasileiro não tem muita paciência com isso e a questão econômica. Então, o Lula ainda tem janela e, de novo, isso é muito mais sobre como a política é feita, como o presidente trabalha, como são as negociações e essa comunicação, do que necessariamente só a opinião pública, né, os indicadores. Então, essa é a graça da política, né, Jamil? Já para a direita, eu acho que está muito claro que esse é um momento muito diferente, né? A direita estava todo mundo muito animado. Agora a gente começa a ver não só brigas entre eles, mas especialmente, né, o clã Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio de um lado, contra os governadores, isso está muito claro. Né? A primeira questão da anistia é um tema que eles não necessariamente conversam juntos, e a questão tarifária é mais forte ainda, porque o Eduardo Bolsonaro quer mais pressão do Trump, enquanto o Tarcísio, o Caiado querem negociar, Romeu Zema, Ratinho Júnior querem negociar e trazer para baixo. Ainda está cedo. Eles têm, né, muita. Vamos lembrar que a candidatura mesmo é feita lá em agosto. Então tem Uhum. tempo para essa coordenação. Mas, com as interações que têm acontecido, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio, vai ter que em algum momento tomar uma decisão. Vai ficar quieto todo esse tempo ou ele vai começar a responder o Eduardo Bolsonaro em algum momento? É um momento muito difícil para essa direita mais radical, bolsonarista, e os governadores de direita, digamos, mais moderada. Então, é um momento muito, muito mais complicado que eles não só vão ter que negociar, e agora a gente está vendo cada vez mais informação como o Eduardo Bolsonaro briga com o Tarcísio. Então, para colocar, né, na mesma sala e tentar negociar, está ficando cada vez mais difícil. Acho que essa é a forma de analisar, né? O custo está ficando maior dessa negociação entre o bolsonarismo radical e a direita dos governadores. A preço de hoje, por tudo que já saiu, dá para avaliar o efeito na candidatura de Tarcísio, uma eventual candidatura, com essas mensagens todas que foram vazadas? E, inclusive, quero ver, a pesquisa ocorreu entre 13 e 17 de agosto, mas desde segunda-feira, posterior, né, novos episódios enfraqueceram o bolsonarismo, e agora vem uns áudios de Malafaia e todas as conversas gravadas. Pode ser que a margem de Lula ainda suba mais ainda por conta dessas novas revelações. E vou acrescentar, você é muito inteligente, consegue colocar todas alinhadas aí, o tal do VTNC vai pegar na família brasileira o voto conservador. Vocês sempre olham e fazem uma estratificação fantástica, né, sobre o voto conservador. Os religiosos, a mais à direita, os protestantes, os evangélicos, né, que sempre deram apoio a Bolsonaro, podem, eventualmente, dessa vez, imaginar, olha, isso não é família. Claro. Jamildo, a gente está no campo das hipóteses, né? Então eu vou falar Claro. algumas coisas aqui. É, o primeiro, vou começar pelo final, na verdade, que eu acho que é importante. Quando a gente olha para a linguagem que o Eduardo Bolsonaro, né, falando com o pai, é impressionante. Eu acho que ninguém esperava aquilo. Obviamente, a gente sabe que eles não têm necessariamente uma boa relação, mas é até assustador. Acho que essa informação vai chegar na boca das pessoas. Então, é um fato relevante. Mas eu sou um pouco, digamos, cético. Eu acho que com a polarização, especialmente o grupo bolsonarista, ele não se quebra, ele não se implode tão fácil.
Primeiro porque o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ele ali foi só recebeu, não é ele xingando os outros. Vamos lembrar que ele também já teve linguagem chula, já fez outras coisas. Então eu sou um pouco mais cético. Talvez é nesse eleitorado evangélico. O eleitorado é bem específico, não é o eleitorado só Bolsonaro, é o evangélico que de certa forma assusta, especialmente quando a gente fala de família, a relação de um filho com o pai, mostra que a coisa ali realmente não é tão boa. E aí, de novo, a gente coloca o Silas Malafaia nessa história, né, um pastor, mas dada a polarização, não me parece ser um evento, né, a gente está no meio dele, então estamos descobrindo os fatos, estamos repercutindo agora, mas é o tipo de informação que a gente acaba esquecendo depois de uma semana, a não ser que isso crie rachas maiores, né, entre os próprios atores políticos, a opinião pública não tende a ficar tão afetada por isso, a opinião pública fica afetada por coisas, digamos, maiores, né, então eu sou um pouco mais cético nesse campo das hipóteses, pelo VTNC ou pelo racha entre Eduardo Bolsonaro e Malafaia. Eles já estão tentando voltar a se coordenar ali, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo dizendo Malafaia, estamos junto, então não imagino que vai ter uma implosão tão forte, mas talvez entre os evangélicos a gente pode ver um efeito. Ok. Olha, os dados dessa última rodada mostram que a aprovação do governo subiu mais no Nordeste. Lá já vem o pessoal aí falar que a gente aqui deu vitória a Lula, com representatividade na Bahia e em Pernambuco. Quais fatores regionais podem explicar esse movimento? Vocês têm como aferir? É legal de falar isso, porque, primeiro, né, Jamildo, sim, proporcionalmente, os estados do Nordeste votam mais para o PT, mas se a gente olhar 2018 para 2022, o que mudou não foram os estados do Nordeste, foi São Paulo. O estado de São Paulo, né, junto com um pouco de Aqueles Minas, 3% liberais. eles que mudam a corrida, né? Então, essa é uma falácia, né? E, de novo, tem muito mais votos, né, para o PT do que se colocar em São Paulo ou no Sudeste, eu não lembro exatamente, do que no Nordeste. Então, essa é uma falácia que as pessoas utilizam ali para discurso. Mas, falando especificamente por que Lula voltou a subir na Bahia e em Pernambuco, a razão é muito simples. O que o governo conseguiu fazer nos últimos meses é trazer de volta gente que estava começando a ficar chateada com o governo. Então, o governo está mobilizando aqueles eleitores que já foram dele. Não é que ele está conquistando necessariamente novos eleitores. Está trazendo muita gente que ou gostava do Lula ou até votou no Lula e agora está se animando de novo. Primeiro, vamos lembrar, a disputa com o Congresso foi uma coisa que animou de novo a base, né, governista, a base lulista, petista, e agora a gente está vendo mais o tarifaço e, por último, a questão econômica começa a melhorar. Ou seja, são três fatores que foram, digamos, a empurrar, né, nos ventos positivos para o governo. Isso faz a sua base querer voltar, começar a ficar mais animada como um todo. Então é por isso que Bahia e Pernambuco, né, a gente viu essa melhora tão grande. É o grupo que tinha saído e está voltando. Enquanto nos outros estados também subiu, né, olhando de fevereiro até agosto, subiu em todos os estados, mas claro, muito mais forte ali no Nordeste, especialmente na Bahia e Pernambuco, que são estados onde o Lula e o PT têm bastante força. Olha, o tarifaço ajudou tanto que eles até esqueceram o nós contra eles, aquela história dos ricos e os pobres, impostos e tal, né? Justiça tributária. Mas minha equipe me alertava aqui que melhora na aprovação do governo nas faixas de renda mais baixa. Aconteceu, então ajuda a explicar. Vamos falar aqui um pouquinho, sei que você é muito ocupado, mais umas 2 ou 3 perguntas sobre o cenário de Pernambuco, que interessa tanto aos pernambucanos. O João Campos lidera com 55 contra 24 de Raquel Lira. E em todos os cenários, esses números se aproximam. Indecisos são apenas 4%, enquanto os outros 2 candidatos disputam o eleitorado da extrema-direita. A questão é, de onde a governadora pode tirar votos de João Campos? É um segundo turno antecipado? Acho que sim. A disputa eleitoral em Pernambuco ela é a mais decidida, com o menor número de indecisos, com 2 candidatos muito fortes, né, especialmente o prefeito. Dos tipos de eleições que, em vez de ter um monte de candidatos, a gente vai ter poucos candidatos. E especialmente falando da governadora, a governadora vai ter que trabalhar muito, está muito claro. Vamos lembrar que a governadora não tinha muito voto, né? No primeiro turno de 22, ela foi para o segundo turno ali com 20, 22%, quando tinha vários candidatos com 18, né? Então ela chegou ali, então ela já não tinha uma grande base. E depois disso, a governadora está tendo dificuldade de mostrar muito trabalho, né? Especialmente a área da segurança, não é só em Pernambuco, é no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Ceará é muito forte também essa questão da segurança, que é, de certa forma, uma pedra no sapato.
Então, o que a governadora vai ter que fazer? Primeiro, acho que mostrar o trabalho que ela está conseguindo entregar, né? Tem uma coisa de comunicação que é fundamental. Essa é a primeira grande parte para a governadora. A segunda acho que conseguir eleitores, né, no interior, obviamente, na região do Agreste é fundamental, ela vive de Caruaru, ela precisa mobilizar as regiões que ela tinha mais força. E por último, a capital, que é onde, né, a maioria da população está presente, na região metropolitana, e ali ela tem, de certa forma, fronteira, né, de territorial com o João, que está muito bem, ele é muito bem avaliado, e aí vai ter uma disputa política mesmo, de falar quem tem o melhor projeto, de comparar os projetos, quem fez mais, quem é mais preparado. A governadora tem, de certa forma, 3 etapas, né, o próprio governo, conquistar alguns territórios, alguns grupos sociais, e especialmente na região de Recife, região metropolitana, que tem muito voto, onde o João é tão forte, ela tem um grande desafio que é competir nessa área, e aí a competição é mais direta, né, porque a gente está falando das pessoas poderem avaliar o prefeito, conhecem muito bem o prefeito, e a governadora que já está com 4 anos, então ela vai ficar 4 anos no ano que vem, então ela vai ter que defender o seu projeto que ela conseguiu entregar, e aí vai ser uma disputa muito, acho que forte, né, governador contra prefeito de capital, sempre né, os dois têm uma máquina para competir, então a gente vai ver aí muita emoção nessa eleição em Pernambuco. Exato. O senhor comentou a segurança, mas estou citando de memória, eu acho que a principal preocupação dos eleitores é saúde. E é uma área complicada, porque não dá para crescer muito, já tem muito hospital, é difícil fazer mais coisas com sinergia. Voltando aqui à questão, a governadora Raquel Lira tem 51% de aprovação e 45% de desaprovação. Mas esses dados não se refletem na simulação para o governo, quando perderia para João Campos. Tecnicamente, como é que explica isso? A que se Ótimo, atribui isso? essa é uma pergunta muito boa, porque é muito interessante a gente ver como a aprovação, a governadora é mais aprovada, a gente olha para a avaliação, a gente já vê que tem mais gente no regular. E aí tem um outro dado, Jamil, que eu gosto muito de olhar para ele, que a gente, Raquel Lira merece um segundo mandato, isso está na pesquisa também, porque esse merecimento é onde a governadora não consegue, ou seja, ela pode até ser aprovada, mas a traduzir, para colocá-la de novo na cadeira, aí a população eleitoral de pernambucano já é um pouco mais cético. E mais, eleição não é só sobre você, eleição também é sobre competição. E a gente tem, né, o filho do Eduardo Campos, que está muito bem avaliado em Pernambuco, que é todo preparado, né, e é um político já que está dando projeção nacional. Quando a gente coloca os dois lado a lado, a população está começando a olhar com olhos muito bons. Então, tem essa tradução do governo na parte eleitoral para Raquel, e tem mais uma coisa, que ela tem um competidor muito forte, né, de uma família muito forte, de um governador que foi muito, muito forte, e ele mesmo tem uma avaliação positiva dentro de Recife. Ou seja, o cenário sem dúvida, muito favorável hoje ao João Campos. Para concluir, que eu sei que o senhor é muito ocupado, se deu para entender essa história aí de conseguir traduzir para os eleitores, mais uma vez o problema é comunicação, talvez, não é isso? Outro, o valor dos números estaria cristalizado essa intenção, e porque vem um bom tempo os números sempre nessa mesma faixa em todas as pesquisas. Aí a última questão, nesse cenário, é possível aparecer alguma terceira via, como o PL aqui às vezes tenta ensaiar, estava tentando ensaiar, porque tem que ter um candidato de lista. Me fala, para a gente concluir. Ótimo. Primeiro, se está cristalizado ou não. Na política, faltando 1 ano e 2, nada é cristalizado, né? Eu vou exagerar aqui, vou trazer o pior cenário para qualquer um dos lados. Tem um escândalo de corrupção na prefeitura, um escândalo de corrupção no governo, obviamente isso afeta muito, então acho que é cedo. Na parte da comunicação, é natural que os governos melhorem a sua comunicação mais perto. E eu acho que, de novo, esse é o primeiro mandato da Raquel como governadora. Todo ano o governo vai ficando melhor, né? Ganha mais, melhor na comunicação. Então, ela ainda pode, de certa forma, reverter. Mas, as pesquisas, de novo, né? A gente está olhando alguns meses, o cenário não está mudando. De novo, não adianta também só ter comunicação, você precisa de uma melhora concreta. O que a pesquisa mostra é que saúde é uma grande preocupação, mas segurança é a área que ela vai pior. Então, se conseguir corrigir a segurança e comunicar isso, talvez seja um grande trunfo que ela conseguiria ter pensando eleitoralmente. Pensando agora numa terceira candidatura, é natural que a direita bolsonarista queira ter um próprio candidato. Primeiro por deputado federal, por senador, né? Tem outras vagas em disputa,
E mais, nesse cenário, a direita bolsonarista pode atacar os dois ao mesmo tempo, ou seja, ela não responde a nada, fica fácil para ser oposição, vai ser mais fácil do que ser governo. E isso tem chance, né? De novo, ainda é cedo, que a gente nem sabe quem seria o candidato, né? Tem dois nomes mais fortes aí em Pernambuco, né? O Anderson e o Gilson, do PL, mas sem dúvida é uma possibilidade. Só que com esse cenário um pouco cristalizado, os dois com a máquina, ganhar, né, no primeiro turno, para ir para um segundo turno, é sem dúvida, no estado de Pernambuco, difícil para o candidato do PL. Dito isso, em termos de incentivos, eu acho que tem. Obviamente, o João Campos nunca vai se aliar ao PL, a Raquel Lira poderia, mas isso traz um custo para ela também. Então, me parece que a candidatura de terceira via, mas terceira via no sentido só ser terceiro, né, de ser de direita, é possível. Acho que tem incentivos políticos para isso acontecer, para de novo fazer oposição a eles e colocar chapa a deputado federal forte, surpreender. Acho que é difícil, mas vai ter boa votação, né? O Bolsonaro também não é que ele é grande, mas ele não é inexistente. Ele tem a sua força, e o PL de Pernambuco também está se organizando já há algum tempo. Então, deve vir uma novidade aí pela frente, especialmente no ano de 2026, a gente deve ver o PL mais forte em Pernambuco. Pois você comentando aí me lembrou que um dos pontos da pesquisa diz lá que gostaria de um candidato que não tivesse relação nem com o Bolsonaro nem com o Lula, menos ainda com o Lula. E diz assim que tinha que, perdão, com o Bolsonaro, no caso de Pernambuco. Então significa que talvez ela ficar neutra, como ficou na eleição, seja bom negócio. Eu queria agradecer sua atenção, dar a oportunidade de, ao se despedir, comentar alguma coisa que eu eventualmente não perguntei, que seja relevante, seja importante nesses dados todos, e dizer para o Felipe Nunes que o livro já está lido, já está todo cravejado lá com um monte de referência, e quando ele estiver por aqui a gente vai pedir o autógrafo. Então, quando for de São Paulo, pedir autógrafo para o livro ficar mais valorizado ainda. Com certeza, Jamildo. É muito legal ver esse trabalho do Felipe, ver o impacto que está tendo, essas discussões. Acho que para mim é um prazer também vir aqui representar a Quest. Tem só mais um dado que eu acho que vale a pena a gente falar da pesquisa nacional, que ela acho que é bastante importante a gente tá de olho. Muito essa questão que acho que está chegando cada vez mais, que é a questão da corrupção, né? A CPMI do INSS está chegando, a gente tem lá na pesquisa coisa de 17% dos brasileiros que diz que corrupção é o principal problema. A minha expectativa é que isso suba nos próximos meses. Vamos lembrar que foi decidido que a presidência da CPMI vai ser da direita, então acho que a gente tem que ficar de olho, né, que as notícias devem começar a piorar para o governo, porque eles vão buscar questões para atacar o presidente Lula, atacar o governo Lula. Então já tem ali, a gente viu essa subida da corrupção ali em março para maio, e a minha expectativa é que isso suba. Então, a gente tem que ficar de olho como isso vai ser tratado, porque isso, quando a gente falou que o tarifaço mudou o jogo, né, mudou o ambiente informacional, o mundo caiu no colo, acho que a CVMI também pode ter um impacto no que a gente está conversando e criar fatos novos. Então, tem muito jogo pela frente, e queria agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que a gente vai ter mais pesquisas todo mês aqui, saindo da pesquisa Genial Quest, e espero que todo mundo acompanhe, que a política é sempre muito divertida, e essa eleição vai ter muita fato novo, muita coisa para a gente conversar. Exato. Olha, acabei de fazer 60 anos, sempre vivi em tempo de paz, e na pesquisa eu descobri que o povo está com medo da guerra. Ou seja, não está fácil não. Obrigado, um abraço forte, a gente se vê. Foi um prazer, Jamildo. Até a próxima. Tchau, tchau.